Olá, meus queridos! Estamos juntos aqui nesse nosso Minuto Jurídico. Eu sou a professora Raquel Bueno, professora aqui do Gran Curso Online, da disciplina de Direito Civil, disciplina essa que eu divido com a professora Roberta Queiroz, certo? E nesse nosso Minuto Jurídico, eu trouxe uma temática voltada para o estudo de responsabilidade civil. Em especial, um julgado que foi veiculado na segunda quinzena, agora, tá? Segunda quinzena de fevereiro de 2016, relacionado ao recurso especial de número 1.539.428. Então, quem quiser anotar, 1.539.428 do STJ. Esse julgado, ele falava da responsabilidade civil de um hospital, certo? Do estado de São Paulo. Esse hospital foi responsabilizado porque durante um procedimento em que o paciente foi submeter a um cateterismo coronariano, ele teria, houve aí a culpa médica, certo? E esse paciente, ele ficou tetraplégico. Então, esse julgado, ele chegou até o STJ, em que esse sujeito, a vítima, ela pediu uma indenização, essa indenização foi fixada, além de um salário vitalício. Por quê? Porque ele ficou invalidado para o trabalho, certo? E aí, o que acontece? O que eu quero destacar com vocês nesse nosso Minuto Jurídico são questões atinentes à responsabilidade civil. Então, quem foi acionado foi o hospital. O hospital é um prestador de serviço, é um fornecedor. Então, nesse caso, a gente aplica a regra geral do Código de Defesa do Consumidor. Então, aqui, obviamente, a gente vai aplicar a responsabilidade civil objetiva. E para que isso fosse possível, aí, nesse caso, a vítima, o paciente, ele teve que demonstrar no processo os elementos essenciais para poder configurar a responsabilidade civil. Quais sejam a conduta humana. Essa conduta humana pode ser uma conduta humana, ela tem que ser, na verdade, uma conduta humana voluntária, ela pode ser positiva ou negativa, certo? Ela pode ser um fazer ou não fazer, assim como ela também pode ser uma conduta lícita ou ilícita e que tenha gerado o segundo elemento, que é o dano. O dano aí foi um dano notório, certo? Ele ficou tetraplégico, ficou invalidado, então ele pediu a indenização e pediu esse pensionamento, ok? Então houve aí a conduta, houve o dano e houve o nexo causal, certo? É óbvio que o hospital ele tentou se defender, alegando que não havia esse nexo causal, ou seja, essa relação necessária de causa e efeito, tá? Entre o procedimento do cateterismo e o fato de ele ter tido hemorragia e ficado tetraplégico. Então, na verdade, essa perícia, essa prova técnica, ela foi produzida, inclusive, em segunda instância, certo? Novamente, e aí ficou comprovado que sim, que houve uma relação de necessariedade entre o procedimento e o dano experimentado pela vítima. Ou seja, os três requisitos essenciais, conduta, dano e nexo causal, ficaram demonstrados. Tá? Então, nesse caso, aplicou-se aí a responsabilidade civil objetiva, que é uma responsabilidade que a gente diz o seguinte, ela independe de culpa ou de dolo, ok? Então, nesse caso, é importante apenas ressaltar para vocês que quando a gente está falando de fornecedores, quando estamos falando de responsabilidade civil decorrente de danos ambientais, danos nucleares, quando estamos falando da responsabilidade civil do Estado, quando estamos falando da responsabilidade civil do transportador, que assume uma obrigação aí de resultado, nesses casos que eu mencionei, trata-se de hipóteses em que nós temos a responsabilidade civil objetiva, que é aquela que independe da demonstração de culpa ou de dolo para sua configuração, certo? Diferente é uma hipótese em que a vítima tem acionado o médico enquanto profissional liberal. Se a gente está falando então do médico, aí nesse caso um clínico geral, um especialista, um cardiologista, então nesse caso aí, quando você fala da responsabilidade civil do profissional liberal, destacar aí que nesse caso específico a responsabilidade ela passa a ser subjetiva. Então é preciso demonstrar a chamada culpa médica, a culpa ou o dolo. Lembrando que a culpa ela tem três formas de ser exteriorizada, quais sejam a imprudência, a negligência e a imperícia, certo? Então, achei interessante trazer isso para o nosso Minuto Jurídico, por quê? Porque na verdade, é uma temática muito relevante para as provas de concurso, responsabilidade civil, certo? E ainda assim contextualizada com o julgado aí do STJ, já ficando a minha dica aí para o estudo, para a leitura, quinzenal aí dos informativos de jurisprudência do STJ e também, por que não dizer, a leitura dos informativos de jurisprudência do STF, ok? Um grande abraço para vocês, eu encontro vocês no Gran Cursos Online. Aprovação garantida.